Olá, em primeiro lugar eu desejo de coração que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer essa linda peça. Eu já fiz 2 tapetes nesse modelo, que foi primeiramente esse amarelo, quando eu criei a peça, e em seguida esse outro aqui, quando eu gravei o vídeo. Bem, então eu vou passar para vocês os materiais que eu usei para fazer aqui esse tapete do vídeo. Eu trabalhei essa peça com barbante Apollo, fio número 6, na cor número 8473. O nome dessa cor é mescla. Eu acho que ele é um cinza, eu vejo nele um cinza, mas no rótulo o nome da cor é mescla. E eu trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei o total de 339 gramas para fazer esse tapete. E 339 gramas equivalem a aproximadamente 370 metros de fio. E a peça ficou medindo 71 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Eu gostei do resultado desse trabalho, espero que você goste também e, se gostar, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Bem, então é isso, agora vamos ao passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 37 correntes. Então, para iniciar, laço a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. Agora, continuo. 2, 3, 4, 5 e vou seguindo até construir aqui o total de 37 correntes. Vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 37 correntes. Agora eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que eu fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta corrente, eu vou passar a agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho. Bem, então, essas correntes que eu voltei atrás, elas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Eu vou seguir, então, pegando só a laçadinha de cima aqui dessas correntes de base e trabalhando aqui os meus pontos altos até a última corrente. No final, terei 34 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 34 pontos altos e cheguei aqui na minha última corrente. Agora, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou laçar e vir no pezinho aqui desse último ponto alto que eu fiz e pegando aqui no mesmo local, eu trabalho um ponto alto. Então, ficou assim. Em seguida, faço mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço. E agora, eu vou trabalhar mais 34 pontos altos sobre esses 34 aqui de base. E enquanto eu estiver fazendo esses pontos, eu vou prender essa ponta embaixo dos pontos, assim já vai arrematando. Então, o primeiro dos 34 vem aqui no mesmo local onde eu trabalhei esse último ponto alto desse lado e esse ponto alto aqui. Então, introduzo a agulha de novo aqui no mesmo ponto e faço aqui um ponto alto. E agora, sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até construir aqui os 34 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, por enquanto fiz aqui 33 pontos altos. O meu ponto 34, ele será trabalhado nessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, pegando aqui só um fio dessa corrente,
eu passo a agulha e faço aqui o ponto 34 dessa lateral. Em seguida, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, vou laçar e vou vir nessa mesma corrente que eu trabalhei aqui meu último ponto alto, e aqui do lado de trás eu tenho um fio dessa corrente. Então, eu vou pegar por esse fio aqui atrás e vou trabalhar um ponto alto. Bem, e depois de trabalhar esse ponto alto, eu vou fazer apenas 2 correntes. 1, 2. Depois dessas 2 correntes, eu laço e agora eu venho na primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a minha volta e vou passar a minha agulha pelo meio dessa corrente e vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar aqui um ponto alto. Então, tiro 2 e tiro 2. Então, fiz aqui um ponto alto. E aqui, então, nós encerramos a nossa primeira volta e ficou dessa maneira. Bem, agora, nós vamos iniciar a nossa segunda volta. Então, aqui do local onde eu acabei de fechar, eu vou subir apenas 2 correntes. 1, 2, essas 2 correntes equivalem um ponto alto para mim. Agora, eu laço e venho pegando aqui por detrás desse ponto alto, fazer aqui mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei um grupinho com 3 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, 1, 2, laço, vou pular 2 pontos de base. Então, aqui, 1, 2, e a partir do terceiro, eu vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base, até construir aqui 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei os 30 pontos altos, restou vazio de base apenas 2 pontos. Então, agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes, 1, 2. E em seguida, vamos trabalhar 4 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, para virar aqui para o outro lado. Então, depois dessas 2 correntes, eu venho aqui nesse intervalo de correntes de base, faço aqui 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, agora faz 1, 2 correntes, laça e faz mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes e agora vem trabalhar aqui nesse intervalo que eu tenho logo depois desse ponto alto. Então, aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos. E depois desses últimos 3 pontos altos, faço 2 correntes. Bem, então, aqui virando para o outro lado, ficou dessa maneira. E, em seguida, nós vamos trabalhar aqui desse lado, mais 30 pontos altos, igualzinho fizemos do lado de cá. Então, aqui nesse tapete vai ser sempre assim. Tudo que eu trabalhar de um lado da parte reta, vou repetir igual no outro. E tudo que eu fizer de um lado da parte oval, eu vou repetir igualzinho aqui do lado de cá. Então, depois dessas últimas 2 correntes aqui que eu fiz, eu vou laçar, vou pular 2 pontos de base e a partir do terceiro, começar a trabalhar um ponto para cada de base até fazer aqui os 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 pontos altos e venho encerrando a parte oval do lado de lá junto com você.
Aqui está, trabalhei os 30 pontos altos e depois virei aqui a parte oval, fazendo ainda 3 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E encontrei o meu quarto grupo da oval desse lado de cá, porque ele foi feito aqui desde o início da nossa volta. Bem, então, depois de fazer essas 2 correntes, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente aqui que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Passo a agulha pelo meio da segunda corrente, busco a linha e faço aqui um baixíssimo. Bem, então, aqui nós encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Terceira volta, eu vou começar fazendo um grupinho de 4 pontos altos aqui no início. Então, de onde aqui eu fechei, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais um ponto alto pegando nesse intervalo aqui de 2 correntes. Bem, então, aqui eu trabalhei um grupo com 4 pontos altos. Esse grupo, ele está incompleto, porque aqui na oval, nessa volta, nós vamos fazer grupos com 5 pontos altos. Então, esse último grupo, ele vai completar quando eu estiver aqui encerrando a minha volta. Bem, depois de trabalhar esses 4 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Vou vir nos pontos altos e vou pular 2 pontos de base, 1, 2. A partir do terceiro, eu vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até construir aqui um grupo com 26 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei os 26 pontos altos, restou vazio na base apenas esses 2 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou pular esses 2 pontos altos e vir aqui no intervalo, e nesse intervalo, vou trabalhar um ponto alto, e depois faço um ponto alto para cada ponto alto. E mais um ponto alto aqui nesse próximo intervalo. Bem, então, aqui eu criei um grupo com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na parte oval dessa volta, vamos fazer 4 grupos de 5 pontos altos, sempre distribuídos assim. Entre um grupo e outro, nós vamos fazer sempre 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Então, eu sempre começo fazendo o primeiro aqui nesse intervalo, depois um por um nos pontos altos, e mais um no próximo intervalo. De novo, aqui fiz 5 pontos altos. Agora, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Então, o primeiro dos 5 feito aqui no intervalo. Depois, um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo. Completou os 5, faz 2 correntes e trabalha mais 5 pontos altos aqui. Bem, então, aqui está, fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 5 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois desse último grupo, eu vou fazer mais 2 correntes, 1, 2, e vir trabalhar 26 pontos altos sobre esses pontos altos de base. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos, 1, 2, e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar os meus 26 pontos altos. E depois que completar aqui a parte reta, a parte oval do lado de lá, igualzinho, eu acabei de orientar aqui. Então, vou completar essa volta e venho fechando lá a volta junto com você. Aqui está, trabalhei o restante da minha terceira volta, seguindo o padrão que orientei. Por enquanto, aqui desse lado da oval, eu fiz 3 grupos com 5 pontos altos. Depois do terceiro grupo,
eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e vou completar aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Então, aqui nesse grupo que eu fiz no início, fiz apenas 4 pontos altos, agora faço o 5º ponto pegando aqui por baixo da corrente. E depois de trabalhar esse ponto alto, fecho a volta com um baixíssimo, pegando pela segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto dessa volta. E assim completo aqui o último grupo com 5 pontos altos. Bem, então agora vamos trabalhar a volta 4. Aqui no início da volta 4, vou fazer um grupo com 5 pontos altos. Então, trabalho aqui 2 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Os grupos de pontos altos na parte oval aqui nessa volta serão formados com 7 pontos altos. Então, esse primeiro grupo está incompleto. Nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Bem, depois desses 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho na base e vou pular 2 pontos altos, 1, 2. E a partir do terceiro ponto, eu vou fazer um grupo com 22 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 22 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui a parte oval. Aqui, nós vamos fazer 4 grupos com 7 pontos altos. Então, para começar, eu faço 2 correntes, 1, 2, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo e os meus grupos de 7 pontos altos serão distribuídos da seguinte maneira: vou fazer um ponto alto pegando aqui por baixo das correntes, depois um ponto para cada ponto alto de base e mais um nesse próximo intervalo de correntes e vou totalizar aqui 7 pontos altos. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, e trabalho mais 7 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. O primeiro aqui no intervalo, 1 por 1 nos pontos altos, e mais um nesse próximo intervalo. Aqui está, trabalhei mais 7 pontos altos, agora, então, é só fazer mais 2 correntes e trabalhar mais 7 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Então, eu vou aqui completar esses últimos 2 grupos de 7 pontos altos aqui da oval e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 7 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Agora, eu faço mais 2 correntes. Pulo 2 pontos altos aqui de base, a partir do terceiro, trabalho mais 22 pontos altos, igualzinho fiz do lado de lá da parte reta. E completando aqui os 22, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de lá com os 4 grupos de 7 pontos altos, igual mostrei desse lado aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta, vou completar a minha e venho lá fechando a volta junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta com o padrão que orientei e vou fechar aqui o último grupo de 7 pontos altos com você. Então, aqui fiz 2 correntes, agora eu trabalho um ponto alto aqui no intervalo de corrente. E mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto dessa volta.
e completei aqui o meu último grupo com 7 pontos altos. Bem, então nós encerramos a quarta volta, agora vamos trabalhar a volta 5. Aqui no início da volta 5, vou fazer um grupo com 6 pontos altos. Então, para começar, faço 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E mais um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Então, aqui eu fiz 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. E vou voltar aqui nesse mesmo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, ficou assim, ó. O ponto alto que completa aqui o meu grupo da parte oval, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo com 18 pontos altos. Então, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até completar 18 pontos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 18 pontos altos, agora faço 2 correntes, 1, 2, venho nesse próximo intervalo de 2 correntes, aqui faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes, 1, 2. E agora, eu vou trabalhar aqui o total de 4 grupos com 9 pontos altos aqui na parte oval. Então, eu venho no mesmo intervalo onde fiz aqui esses 2 pontos altos e começo a trabalhar por aqui. Faço o primeiro ponto aqui no intervalo. Depois, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nesse próximo intervalo de correntes e vou totalizar aqui 9 pontos altos. Bem, então, aqui está, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e venho trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, distribuição sempre a mesma. O primeiro eu sempre faço no intervalo de correntes, depois um por um nos pontos altos e o último aqui no próximo intervalo de 2 correntes. Aqui está, trabalhei mais 9 pontos altos, agora, só fazer aqui 2 correntes e mais 9 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 2 últimos grupos de 9 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos de 9 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu faço aqui 2 correntes, 1, 2... Venho nesse mesmo intervalo onde eu trabalhei aqui o último ponto alto, faço aqui mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, mais 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro, eu trabalho aqui 18 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, fiz os 18 pontos altos, então, vou mostrar mais uma vez aqui antes de entrar na parte oval, para que não fique dúvidas. Depois dos 18 pontos, faço 2 correntes, 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, mais 2 correntes, 1, 2. E a partir de agora, então, começo a trabalhar os 4 grupos de 9 pontos altos. O primeiro faço aqui no intervalo de correntes, depois um por um nos pontos altos, mais um no próximo intervalo. Bom, então, eu quis mostrar para que não tenha perigo aí de ninguém pular esses 2 pontos altos aqui antes de entrar na parte oval. O restante, então, é tudo igual, nós fizemos na parte oval do lado de lá. Vou completar essa volta e venho encerrando junto com vocês.
Aqui está, vim trabalhando o restante aqui da minha parte oval, vou encerrar aqui o último grupo junto com vocês. Então, depois dessas duas correntes, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no intervalo. E mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos, eu fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto da volta. E aqui completei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E encerramos a volta 5, agora vamos trabalhar a volta 6. No início da volta 6, eu vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Então, subo duas correntes aqui que equivalem ao primeiro ponto alto, depois vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto no intervalo de duas correntes, e vou totalizar aqui 7 pontos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, duas correntes, uma, duas, pulo esses 2 pontos altos, venho no próximo intervalo de duas correntes, e aqui eu faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais duas correntes, pulo 2 pontos altos de base, e a partir do terceiro, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até fazer aqui 14 pontos altos. Vou fazer os meus. Aqui estão os meus 14 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, duas correntes, uma, duas. E agora, nós vamos trabalhar aqui 4 grupos de 11 pontos altos na parte oval. E a distribuição aqui é igual nós já fizemos nas voltas anteriores. Eu sempre começo fazendo um ponto alto no intervalo de correntes. Depois, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E mais um ponto alto aqui nesse próximo intervalo, e terei 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 11, venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes de separação, uma, duas, e trabalhar aqui mais 11 pontos altos, e vamos assim até completar aqui a nossa parte oval. Então, eu vou fazer aqui o restante da parte oval com esses 4 grupos de 11 pontos altos, e venho para a gente continuar. Aqui estão os meus 4 grupos de 11 pontos altos, todos separados aqui por duas correntes. Agora, eu faço aqui duas correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no próximo intervalo, faço 2 pontos altos. Mais duas correntes, e agora venho nos pontos altos, pulo 2, a partir do terceiro, eu trabalho 14 pontos altos, e vou repetindo tudo o que eu mostrei para vocês até aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação, e venho lá no finalzinho, encerrando a volta junto com vocês. Aqui está, vim trabalhando todo o restante da minha volta com o padrão que orientei, e vou encerrar aqui o meu último grupo de 11 pontos altos junto com você. Então, aqui, depois desse ponto alto, faço duas correntes de separação, venho trabalhar um ponto alto aqui nesse intervalo de correntes, depois um ponto alto para cada um desses 3 pontos altos que eu tenho. E depois de fazer esses últimos 4 pontos altos, então, fecho com baixíssimo na segunda corrente que fiz. E completei, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E encerramos, então, a nossa volta de número 6. Agora, vamos iniciar a volta 7. Aqui no início da volta 7, eu vou trabalhar um grupinho com 6 pontos altos. Então, eu vou subir duas correntes, que equivale ao primeiro ponto alto.
Então, aqui já tenho um, venho para o ponto à frente, faço 2 e vou seguindo assim, um ponto para cada de base até fazer 6 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou vazio aqui esse último ponto do grupo na base. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2. Venho nesse próximo intervalo de 2 correntes e faço 2 pontos altos. Depois, faço mais 2 correntes, 1, 2. Venho no próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, mais 2 correntes, 1, 2. Bem, então, ficou assim aqui o início da volta 7. Agora, eu vou pular 2 pontos aqui de base, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, agora eu vou caminhar aqui do mesmo jeito que fiz aqui. Com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 2 correntes. Então, vamos lá. Bem, e agora nós vamos trabalhar aqui 4 grupos de 9 pontos altos sobre esses grupos que nós temos aqui na parte oval. Eu vou distribuir da seguinte maneira. Bom, então, depois dessas últimas 2 correntes, eu venho no grupo de 11 pontos altos e vou pular um ponto de base e a partir do segundo, eu vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base, até fazer aqui 9 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Ficou vazio aqui na base o último ponto. Agora, para eu passar desse grupo e vir trabalhar aqui no próximo, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. E em seguida, mais 2 correntes. Então, todas as vezes para passar de um grupo de pontos e vir trabalhar o próximo, nós vamos fazer 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 2 correntes. E agora, trabalho aqui mais 9 pontos altos. Então, sempre vou pular o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. Aqui está, trabalhei os 9 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 2 correntes. E agora, trabalho aqui mais 9 pontos altos. Então, vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Vou seguir, então, com esse padrão até completar aqui a minha parte oval. Então, vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos de 9 pontos altos da minha parte oval. Agora, nós vamos entrar na parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que fizemos desse lado aqui. Bom, então, começo com 2 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo de 2 pontos altos no intervalo. Mais 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Mais 2 correntes e agora venho fazer um grupo de 10 pontos altos sobre esse grupo de base. Então, pulo 1, 2 e a partir do terceiro começo a trabalhar os meus pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta.
eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, vou encerrar aqui o meu último grupo de 9 pontos altos com vocês. Bom, então aqui fiz 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 2 correntes. E agora, eu vou pular o próximo ponto e a partir do segundo, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos nesses 3 pontos aqui que eu tenho de base. Bem, depois de fazer esses 3 pontos altos, então, venho na segunda corrente que fiz para iniciar a volta e prendo um baixíssimo. Então, aqui eu tenho um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Bem, encerramos a volta 7, agora vamos trabalhar a volta 8. Então, a volta 8, vou trabalhar da seguinte maneira aqui no início. Vou subir 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Em seguida, eu venho para o ponto à frente e nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui faço 1, volto no mesmo ponto e faço mais 1. Então, fiz 2 pontos altos nesse ponto de base. Agora, faço mais 3 pontos altos, um em cada um desses próximos 3. Bem, então, aqui no início, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, nós vamos caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar esse grupo aqui. Então, é só ir fazendo 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo. 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo. E mais 2 correntes. Bem, então, aqui eu fiz 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Em seguida, eu vou trabalhar aqui o total de 6 pontos altos sobre esses 10 de base. Então, eu vou pular 2 pontos. Então, aqui pulo 1, 2, e a partir do terceiro, começo a fazer um ponto para cada de base até construir aqui 6 pontos altos. Aqui está. Ficou vazio na base esses últimos 2 pontos. Agora, nós vamos caminhar aqui com mais 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Esses 2 pontos altos sempre serão feitos aqui nesses intervalos que eu tenho na base. Então, é só ir fazendo 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Fiz aqui os 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E chegamos aqui na nossa parte oval. Então, aqui na parte oval, nós vamos fazer 4 grupos com 8 pontos altos e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou começar pulando o primeiro ponto e agora, usando esses próximos 3, eu vou fazer um ponto em cada de base. Depois desses 3 pontos altos, eu vou laçar, vir no próximo ponto e nele eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui está, fiz 2 pontos altos nesse único de base. Agora, usando os próximos 3, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto. Aqui restou vazio o último ponto. E trabalhando assim, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, para eu passar e vir trabalhar aqui o próximo grupo de 8 pontos altos, então, vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. Então, vamos lá. 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Agora, vamos fazer aqui mais 8 pontos altos. Então, a distribuição será sempre a mesma.
Vou pular o primeiro ponto e, a partir do segundo, trabalho 3 pontos altos, fazendo um para cada de base. No quarto ponto, eu faço sempre 2 pontos altos. E, em seguida, faço mais 3 pontos altos usando os próximos 3 de base. Então, sempre será assim a distribuição desses 8 pontos altos aqui nos grupos da parte oval. E para eu passar de um grupo e vir para o próximo, então, a mesma coisa que fizemos aqui. São 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. E depois, então, de caminhar aqui com os 2 pontos altos e as 2 correntes, nós trabalhamos mais 8 pontos altos, distribuindo igual mostrei nesses dois. Bom, então, vou completar aqui o restante da minha parte oval e venho. Aqui está, completei toda a parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, vou trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fiz desse lado aqui. Então, vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo, depois faço 6 pontos altos sobre esses 10 de base e vamos repetindo, então, tudo igual mostrei desde o início até aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta 8 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando toda a volta 8, seguindo o padrão que orientei. E no final, vou encerrar o último grupo de 8 pontos altos com você. Bom, então, depois de fazer essas últimas 2 correntes, eu vou pular um ponto alto de base e trabalhar mais 2 pontos altos usando os próximos 2 pontos que eu tenho. Depois desses 2 pontos altos, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar a volta e completei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Bem, e agora, então, vamos trabalhar a nossa volta de número 9. No início da volta 9, vou fazer um grupo com 5 pontos altos. Então, vou começar com 2 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, depois trabalho um ponto para cada de base até completar 5. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou caminhar com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, até fazer o total de 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. Então, é só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos separados sempre aqui por 2 correntes e encontrei esse grupo de pontos altos. Sobre ele, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e trabalhar 2 pontos altos usando esses 2 que eu tenho aqui bem no meio desse grupo. Então, ficou dessa maneira. E agora, vou continuar caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo. Vou fazer aqui mais 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, são sempre 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. Então, aqui está a minha parte reta, e no total aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos. Encontrei a parte oval do lado de cá. Então, na parte oval, nós vamos fazer o total de 4 grupos de 6 pontos altos sobre esses grupos que nós temos de base. Então, sempre eu vou fazer aqui 2 correntes de separação, venho aqui
no grupo de ponto alto, pulo o primeiro e a partir do segundo começo a trabalhar um ponto para cada de base até fazer 6 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Sempre vai ficar vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. E agora, para eu vir desse grupo trabalhar aqui no próximo, eu vou caminhando com as duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. É só ir fazendo as duas correntes e os 2 pontos altos em cada intervalo. Bem, então aqui na volta de número 9, para eu passar de um grupo e vir trabalhar o outro na oval, trabalhei aqui 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Agora é só fazer aqui mais 6 pontos altos. Então, sempre pulo o primeiro ponto e começo pelo segundo. Então, esse é o padrão que é trabalhado a volta 9. Eu nem vou mostrar o restante porque é muito simples, então é só continuar aqui a parte oval com o padrão que eu mostrei até aqui, completando a parte oval, então nós vamos fazer os 9 grupos de 2 pontos altos, igualzinho eu orientei aqui desse lado de cá. E a parte oval aqui é a mesma coisa que acabei de orientar para vocês. Bom, então, eu vou trabalhar o restante da volta 9, venho lá no finalzinho, encerrando a volta junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 9, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas duas correntes, eu ainda vou trabalhar um ponto alto. Então, laço, pulo um ponto alto de base e no da frente faço um ponto alto. E em seguida, fecho essa volta com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. E aqui, então, completei meu último grupo com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou fazer aqui no início da volta 10 um grupo com 4 pontos altos. Então, para começar, faço duas correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Depois, faço um ponto alto para cada ponto de base, até completar 4. Depois desses 4 pontos altos, nós vamos fazer aqui na sequência um total de 10 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Então, é só ir trabalhando as duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que nós temos de base. Fez os 2 pontos altos, faz duas correntes. No próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E vamos assim até construir aqui 10 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Depois do grupo 10, eu fiz duas correntes e agora nós vamos trabalhar aqui a parte oval. Na parte oval da volta 10, nós vamos fazer 4 grupos com 4 pontos altos sobre esses 4 grupos da base. Então, laço, venho para esse grupo de 6 pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, começo a trabalhar um ponto alto para cada de base, até completar 4. Fez os 4 pontos altos, agora nós vamos caminhando com duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui esse próximo grupo. Então, é só ir fazendo as duas correntes, 2 pontos altos no intervalo.
Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos e encontrei esses 6 pontos altos de base sobre ele, então faço 4 pontos altos. Então, sempre vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. E depois dos 4 pontos altos, então, nós caminhamos com os grupos de 2 pontos altos, igual fizemos aqui. E assim que completarmos aqui a parte oval, então, do lado de cá da parte reta, são 10 grupos de 2 pontos altos, igual mostrei do lado de cá. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta 10, vou completar a minha e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta 10, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. A volta 11 é inteirinha feita só com grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Começo aqui caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Em seguida, subo 2 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupo com 2 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, vem no próximo intervalo e faz 2 pontos altos. E vamos seguir, então, com esse padrão de fazer os 2 pontos altos no intervalo e, de seguida, 2 correntes e mais 2 pontos altos no próximo intervalo, até encontrar a parte oval. Vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei a parte oval do lado de cá. Sobre esses 4 grupos de pontos altos que nós temos na parte oval, vamos fazer 2 pontos altos sobre cada um. Então, aqui fiz 2 correntes, agora laço, pulo o primeiro ponto e usando esses próximos 2, faço 2 pontos altos, trabalhando um em cada de base. Fez os 2 pontos altos aqui sobre o desenho, é só continuar agora com as 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo e vamos assim por toda a nossa volta. Então, essa volta é bem simples de fazer, nem vou mostrar muito mais, porque aqui vamos trabalhando, né, 2 pontos altos em cada um dos intervalos. Quando chegar aqui, então, fazemos 2 pontos altos igual mostrei aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da volta 11 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 11 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E eu trabalhei o total de 60 grupos de 2 pontos altos aqui na volta 11, então 60, 60. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 12, então vou começar a volta 12 caminhando com 2 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo aqui de 2 correntes. Caminhei com os 2 baixíssimos, estou aqui no intervalo, agora subo 2 correntes que equivalem a um ponto alto, volto aqui no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupinho de 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho para o intervalo à frente, faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes. Bem, e agora, eu vou trabalhar aqui na sequência um grupinho com 6 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos altos no próximo intervalo. Um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Bem, então, aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. Agora, na sequência, vou trabalhar aqui 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só ir fazendo as 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo até ficar com 4 grupos de 2 pontos. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, vou trabalhar aqui mais um grupo com 6 pontos altos. Então, é só fazer as 2 correntes
e trabalhar 2 pontos altos nesse próximo intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 aqui nesse próximo intervalo. Bem, aqui está, trabalhei mais um grupo de 6 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Depois de cada grupo de 6 pontos altos, nós fazemos 4 grupos de 2 pontos altos. E depois que fizer os 4 grupos de 2 pontos altos, trabalhamos mais um grupo com 6 pontos altos e vamos repetindo esse padrão pela volta toda. Não tem mudança nenhuma na parte oval, é tudo igual. Então, são sempre 2 correntes, 4 grupos de 2 pontos altos. Fez aqui os 4 grupos de 2 pontos altos, 1, 2, 3 e 4, agora aqui trabalha 6 pontos altos. Então, separo aqui com 2 correntes e faço os 6 pontos altos. Bem, então, agora aqui eu sigo com mais 4 grupos de 2 pontos e depois um grupo de 6. E vamos, então, com esse padrão pela volta toda. Vou fazer aqui a minha e venho. Aqui está, completei o restante da volta 12 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o primeiro ponto alto. E aqui nessa volta eu fiz o total de 10 grupos com 6 pontos altos. Bom, então agora vamos trabalhar a volta de número 13, eu vou começar caminhando com 2 baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntes. E chegando aqui no intervalo, subo 2 correntes e faço ainda mais um ponto alto aqui. Depois desses 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e agora eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nesse próximo intervalo e terei 10 pontos altos. Bem, aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e 2 pontos altos. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, vou fazer novamente aqui um grupo de 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que esse primeiro. Então, são 2 aqui nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 nas próximas correntes. Aqui está, trabalhei os meus 10 pontos altos aqui da parte reta e agora nós vamos entrar aqui na parte oval. Então, aqui ainda na sequência, vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então, aqui está, trabalhei os 3 grupos de 2 pontos altos e cheguei aqui para trabalhar sobre esse grupo de 6 pontos altos, que está na parte oval. Então, faça aí uma marquinha, porque vai ter alguns aumentos nesses 3 grupos de 6 pontos altos que nós temos aqui na parte oval. Então, coloca a marquinha tanto aqui no primeiro grupo de 6 pontos da parte oval e aqui no último grupo de 6 pontos altos da parte oval também. Então, são 3, né? 1, 2 e 3.
Deixa essa marquinha aí, porque até nas próximas voltas nós vamos nos guiar por ela. Bom, então, aqui na volta 13, esses 3 grupos que estão na parte oval, eles vão ficar com 12 pontos altos ao invés de 10, que nem aqui na parte reta. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira, vou fazer 3 pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo. E vou totalizar aqui 12 pontos altos. Então, vamos lá. 3 pontos altos no intervalo. Depois desses 3 no intervalo, então, seguimos com um ponto para cada ponto alto de base. E chegando aqui no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, trabalhando assim, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, nesses 3 aqui da oval, nós teremos 12 pontos altos. E aqui, continuo com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. Quando eu fizer aqui os 3 grupos de 12 pontos altos da parte oval, eu vou chegar na parte reta do lado de cá. E aqui, então, nesses 2 grupos que estão na parte reta, eu vou fazer 10 pontos altos, igualzinho mostrei na parte reta do lado de cá. E aqui, olha, eu também marquei, né? Deixei os 2 aqui separados e os 3 aqui da parte oval desse lado com a marquinha. 1, 2 e o terceiro aqui com a marquinha também. Então, eu sei que nesses 3 aqui da parte oval são 12 pontos altos, igual eu acabei de mostrar para vocês do lado de cá. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 13. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 13 com o padrão que orientei. Bem, e no total, eu fiz aqui 6 grupos com 12 pontos altos. 3 grupos estão desse lado da parte oval e 3 grupos estão do lado de lá. Então, totalizei 6 grupos de 12 pontos altos. E, no total, fiz 4 grupos aqui de 10 pontos altos. 2 desse lado, da parte reta, e 2 do lado de cá, da parte reta. Então, 4 grupos de 10 pontos altos. Separando os grupos, então, sempre fiz 3 vezes de 2 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a volta de número 14. Então, vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até o próximo intervalo de 2 correntes. Caminhei com os 2 baixíssimos, estou aqui no intervalo de 2 correntes. E aqui, eu vou trabalhar um grupo com 14 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos no intervalo, um ponto para cada ponto, e depois mais 2 pontos altos aqui nesse próximo intervalo, e vou totalizar 14 pontos altos. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos, na sequência vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos usando esses próximos 2 intervalos. E separando esses grupos, eu sempre faço 2 correntes. Bem, então, aqui estão os 2 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, vou fazer mais um grupo com 14 pontos altos aqui na parte reta. Bem, então, distribuição é a mesma, 2 pontos altos no intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. Então, vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei de novo 14 pontos altos, agora vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos nesses próximos 2 intervalos.
E depois de trabalhar esses dois grupos de 2 pontos, eu chego aqui para trabalhar sobre aqueles grupos de 12 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, que são 3 grupos, né? 1, 2 e 3. Então, sobre esses 3 grupos de 12 pontos altos que eu tenho na base, vou fazer 16 pontos altos. Então, aqui nessa volta, eu vou trabalhar 2 pontos altos no intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. E vou totalizar 16 pontos altos. Então, vamos lá. São 2 pontos altos apenas aqui no intervalo, 1 e 2. Agora, 1 por 1 sobre os pontos altos. Chegando aqui no próximo intervalo, faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Bem, então, trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Bem, então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão. E aqui, para eu passar desse grupo e vir fazer os próximos 16, então, faço aqui 2 grupos de 2 pontos altos separados assim por 2 correntes. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 14. Vou completar a minha e venho. Aqui está. Trabalhei o restante da minha volta 14, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E, no total, eu fiquei aqui com 4 grupos de 14 pontos altos, que foram 2 desse lado da parte reta e mais 2 do lado de lá da parte reta. Então, totalizou 4 grupos de 14 pontos altos. E fiquei com o total de 6 grupos com 16 pontos altos. 3 foram desse lado da parte oval e 3 do lado de lá da parte oval, totalizando 6 grupos com 16 pontos altos. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 15. Na volta 15, eu vou fazer aqui na parte reta grupos com 18 pontos altos. Então, esse primeiro grupo, ele vai ficar incompleto, porque eu vou completar quando nós estivermos encerrando aqui a volta. Então, nesse primeiro aqui, eu vou trabalhar 16 pontos altos, que vai ser um ponto para cada ponto, e mais 2 aqui no intervalo de 2 correntes. Bom, então, vamos lá. 2 correntes que equivalem a um ponto alto, e aqui eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base nesse grupo. Então, vou fazer aqui os meus. Bem, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, por enquanto fiz aqui 14 pontos altos. Agora, faço ponto 15 e 16 aqui no intervalo. Bem, então, trabalhei 16 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes e 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, mais 2 correntes. E agora, vou trabalhar 18 pontos altos aqui. Então, vou fazer 2 nesse intervalo, 1 por 1 sobre os pontos altos e mais 2 aqui no próximo intervalo. Vai dar o total de 18 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 18 e venho para a gente continuar. Bem, aqui está, trabalhei 18 pontos altos. Em seguida, fiz 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo e mais 2 correntes. E cheguei aqui naqueles grupos da parte oval, onde eu tenho 16 pontos altos. Então, aqui na volta 15, nós vamos fazer 22 pontos altos sobre esses 16 de base. Então, essa volta aqui, eu também vou trabalhar 3 pontos altos no intervalo, depois um ponto para cada de base, e no próximo intervalo também vou fazer mais 3 pontos altos e vou totalizar 22 pontos altos nesse grupo. Bem, então, vamos lá. Faço aqui 3 pontos altos no intervalo, 1,
2 e 3. Agora, um por um sobre os pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho lá encerrando esse grupo com vocês. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto até o último ponto e desde aqui até aqui fiz 19 pontos altos. Agora, vou fazer mais 3 pontos altos aqui nesse intervalo e fico com 22. Então, 19, 20, 21 e 22. Bem, então, nos 3 grupos que nós temos na parte oval dos dois lados, nós vamos fazer 22 pontos altos, distribuindo igualzinho, mostrei esse aqui. E separando um grupo do outro, então, aqui nessa volta, nós sempre fazemos um grupinho de 2 pontos altos separados aqui por 2 correntes. E a parte reta, então, são 18 pontos altos dos dois lados. Bom, então, eu vou completar o restante da volta 15 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer esses 2 pontos altos no intervalo, fiz 2 correntes e agora vou completar aqui o meu último grupo com 18 pontos altos para encerrar a minha volta. Então, depois das 2 correntes, eu laço e faço mais 2 pontos altos nesse intervalo. E depois desses 2 pontos altos, eu vou fechar a volta na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E dessa maneira, completei aqui o meu último grupo com 18 pontos altos da volta. E no total, eu fiquei com 4 grupos de 18 pontos altos, que foram 2 desse lado da parte reta e 2 do lado de lá. E fiquei com o total de 6 grupos de 22 pontos altos, que foram 3 aqui desse lado da parte oval e 3 do outro lado. Bem, e agora então vamos trabalhar a volta de número 16. Eu vou começar a volta 16 subindo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho nesse grupo de base. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto desse grupo. Agora, faço mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Bem, então, até aqui, eu fiz 18 pontos altos. Esse grupo, ele terá 22 pontos altos que nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Fez aqui esses pontos altos, agora nós vamos fazer apenas uma corrente. Uma só, laça, e agora vem trabalhar mais 22 pontos altos aqui. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui no intervalo, um ponto alto para cada ponto alto, e depois mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo, e vou totalizar aqui 22 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 22 e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 22 pontos altos e encontrei aqui a minha parte oval. Então, nesses 3 grupos que eu tenho na parte oval, eu vou trabalhar o total de 26 pontos altos. E separando um grupo do outro aqui nessa volta, nós vamos fazer apenas uma corrente. Então, fez uma corrente, laça, vem nesse próximo intervalo aqui, faz 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos no intervalo, nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base. E quando chegarmos aqui nesse próximo intervalo, fazemos aqui mais 2 pontos altos e vamos totalizar 26 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 26 pontos altos, agora é só fazer aqui uma corrente e mais 26 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que mostrei aqui. Completando a parte oval, então, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá, com 2 grupos de 22 pontos altos, igual mostrei desse lado aqui. E separando um grupo do outro aqui nessa volta, nós sempre vamos fazer uma corrente, tanto aqui na parte reta, quanto aqui na parte oval. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 16, seguindo o padrão que orientei.
Estou aqui no finalzinho da volta e vou completar aqui com você o meu último grupo de 22 pontos altos. Então, depois de fazer aqui esse último grupo com 26 pontos altos aqui da parte oval, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo. E um ponto alto sobre cada um desses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base. Bem, depois de fazer esses últimos 4 pontos altos, então, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz aqui para trabalhar o primeiro ponto alto da volta e completei aqui o meu último grupo com 22 pontos altos. Bem, e no total, eu fiquei com 4 grupos de 22 pontos altos. 2 grupos desse lado da parte reta e 2 grupos do outro lado. E fiquei também com o total de 6 grupos com 26 pontos altos. 3 foram desse lado aqui da parte oval e 3 do lado de lá. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta 17. A volta 17 é fechada só de pontos altos e nós vamos fazer aqui 4 aumentos na volta. 2 aumentos nós vamos fazer de um lado da parte oval e 2 aumentos do outro lado. Bem, então aqui vou fazer 2 marquinhas com vocês no local dos aumentos para facilitar aqui a compreensão. Aqui o local onde eu fechei a minha volta. Então, voltando aqui atrás, eu tenho esse intervalo, então eu pulo ele e continuo aqui voltando atrás. Venho nesse próximo intervalo. Esse intervalo, ele fica aqui logo antes desse grupo que fica aqui bem no meio da minha parte oval. Então, eu faço uma marca nesse intervalo que fica logo antes desse grupo de 26 pontos altos aqui bem no meio da parte oval e outra marca no próximo intervalo de uma corrente que fica logo depois desse grupo que está aqui bem no meio aqui da minha parte oval. Então, nesses 2 locais, nós faremos aumentos. E, da mesma maneira, eu venho aqui do outro lado da parte oval. Então, aqui, o primeiro intervalo que eu tenho, logo depois do local onde fechei aqui a minha volta. Então, eu conto 1, 2, e no terceiro intervalo, que é também que fica aqui logo antes desse grupo que está aqui, bem no meio desse lado aqui da minha parte oval. Então, faço uma marquinha nesse intervalo e outra marquinha nesse intervalo logo à frente. Então, nesses 4 locais que eu acabei de mostrar para vocês, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada um desses intervalos de uma corrente. Bom, e a volta é fechada só de pontos altos, nós vamos fazer o total de 258 pontos altos na volta 17. Então, nós vamos começar aqui com 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Aqui, olha, todas as vezes que nós encontrarmos esse intervalo de uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Então, fez um ponto alto no intervalo de uma corrente, segue trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base, até encontrar o local que está com a marca. E encontrando aqui o local da marca, então, nesse intervalo de uma corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos. Eu faço 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui. Todos os outros que não têm a marca, nós vamos fazer apenas um ponto alto. E, chegando aqui do outro lado, no local onde fizemos a marca, também vamos fazer da mesma maneira. 2 pontos altos em cada um desses intervalos que estão com a marca. E, no final, então, nós teremos aqui 258 pontos altos. Eu vou fazer a volta 17 com os 258 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 17, fiz os 258 pontos altos. Então, aqui nos 4 locais onde eu marquei com vocês, eu trabalhei
2 pontos altos nesse intervalo aqui de uma corrente. E totalizei os 258 pontos altos. Encontrando aqui o início, eu fechei a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. E agora, nós vamos trabalhar a volta 18. A volta 18, ela também é fechada só de pontos altos, e nós vamos fazer o total de 6 aumentos nessa volta. Nós vamos fazer 3 aumentos de um lado, da parte oval, e 3 aumentos do outro lado. Então, aqui eu vou contando com vocês, conforme eu for fazendo, e vou mostrando os locais onde nós vamos fazer os nossos aumentos aqui nessa volta. Bem, então, eu vou começar trabalhando 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, e vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até construir 55 pontos altos. Eu vou fazer os meus 55 e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto para cada ponto de base, fiz até aqui 55 pontos altos. Depois do ponto 55, eu vou fazer um aumento. Então, nesse ponto que eu tenho aqui logo à frente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, 1 e 2. Depois de fazer esse primeiro aumento, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer 27 pontos altos. Vou fazer os 27 e venho. Aqui está, depois do meu primeiro aumento, trabalhei um por um, fiz 27 pontos altos. Agora, no ponto que eu tenho logo à frente, eu faço o meu segundo aumento. Então, nesse ponto, vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2 no mesmo ponto. Então, aqui meu segundo aumento. Depois desse aumento, eu venho para o ponto à frente e, a partir dele, começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base e vou fazer mais 27 pontos altos. Eu vou fazer os meus 27 e venho. Aqui está, depois do meu segundo aumento, trabalhei mais 27 pontos altos. Agora, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, faço o terceiro aumento desse lado aqui. Então, faço 2 pontos altos sobre esse ponto. 1 e 2. Então, aqui eu completei os 3 aumentos desse lado da minha parte oval. Depois do terceiro aumento, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até construir aqui o total de 72 pontos altos. Eu vou fazer os meus 72 e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fazendo um ponto para cada ponto de base e trabalhei aqui 72 pontos altos. E agora, estou aqui entrando desse lado da parte oval. Então, depois do ponto 72, eu venho no ponto à frente e faço o primeiro aumento desse lado da oval. Então, nesse ponto, trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Depois desse aumento, venho para o ponto à frente, a partir dele começo a fazer um ponto para cada de base, faço 27 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Aqui está, trabalhei 27 pontos altos. Agora, vou fazer o segundo aumento desse lado da oval. Então, no ponto à frente, trabalho 2 pontos altos. E depois de fazer o segundo aumento, eu venho para o ponto à frente e trabalho um ponto para cada de base, até fazer mais 27 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei mais 27 pontos altos. Agora, no ponto que eu tenho aqui logo à frente, eu vou fazer o meu terceiro aumento desse lado da oval. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui nós completamos os 6 aumentos da volta. Bem, depois do sexto aumento, restam aqui de base apenas 17 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar um ponto para cada de base e vou totalizar 264
pontos altos aqui na volta de número 18. Então, vou completar a volta com essa orientação e venho. Completei a volta 18 com os 264 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. Eu vou começar a volta 19, introduzindo a minha agulha nesse ponto alto que eu tenho logo à frente aqui do local onde eu fechei com o baixíssimo. Busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça e agora pula 2. 1, 2. No terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, pela volta toda, nós vamos fazer leques iguais a esse. São 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos num único ponto de base. Completou o leque, é só pular 2 pontos, 1, 2, no terceiro prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, pula 1, 2, no terceiro trabalha outro leque. Completou o leque, pula 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Fez o ponto baixo, pula 1, 2, no terceiro outro leque. Bem, então esse é o padrão que vamos seguir por toda a volta 19. No final, nós teremos 44 leques aqui na volta. Então, eu vou continuar aqui com esse padrão que acabei de orientar vocês e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 19 com o padrão que orientei. Depois do meu leque 44, vou pular esses últimos 2 pontos que eu tenho aqui de base e vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Em seguida, laço mais uma vez e corto a minha linha. E agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. E depois, é estender bem a peça. Então, sempre começamos a estender do meio para fora e depois pegamos aqui nos leques que fizemos na última volta e vamos puxando todos eles dessa maneira, que é para que fique com esse efeito de sobe e desce aqui na borda do tapete e para que fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.